Pedro era apenas um viúvo solitário, cuidando da sua loja de tecidos, vivendo uma vida monótona em uma vila pacata, onde nada de extraordinário acontecia. Até o dia em que uma mulher que ele nunca tinha visto entrou no seu estabelecimento, olhou nos olhos dele com uma intensidade que cortou sua alma e sussurrou uma pergunta que fez 20 anos desaparecerem em um segundo. Ela era aquela menina faminta que ele alimentou em segredo quando tinha 18 anos. Ele tinha esquecido completamente, mas ela guardou aquela memória como se fosse um tesouro. E agora ela tinha voltado, não para cobrar, não para pedir nada, mas para mostrar a Pedro que aquele simples ato de deixar pães no muro de uma padaria tinha salvado muito mais do que a vida de uma criança. Tinha plantado uma semente que cresceu durante 2 décadas, e o que estava prestes a florescer mudaria para sempre o coração partido de um homem que achava que nunca mais seria capaz de amar. A vila era pequena, do tipo onde todos se conheciam pelo nome e pela história. As ruas de terra batida formavam um desenho simples, com a igreja no centro, o mercado de um lado e do outro a loja de tecidos e armarinhos de Pedro Almeida. Era ali que ele passava os dias, entre rolos de chita, carretéis de linha e botões de todos os tamanhos. A rotina era sempre a mesma: abrir a loja às 7 da manhã, atender os clientes conhecidos, fechar às 6 da tarde e voltar para a casa vazia que ficava 3 quarteirões adiante. Pedro tinha 38 anos, mas parecia carregar o peso de uma vida inteira nos ombros. O cabelo escuro já mostrava alguns fios brancos nas têmporas, e as rugas ao redor dos olhos contavam histórias que ele preferia não lembrar. Havia 3 anos. Sua esposa tinha falecido durante o parto. O bebê também não sobreviveu. Desde então, a casa que antes era cheia de risadas e planos para o futuro, se transformou em um lugar silencioso, onde apenas o tic-tac do relógio da sala ecoava nas noites solitárias. Ele não era amargo, mas também não era mais o rapaz alegre que um dia foi. As pessoas da vila o respeitavam, compravam dele, conversavam sobre o tempo e as colheitas, mas ninguém se aproximava demais. Era como se todos soubessem que havia uma cerca invisível ao redor de Pedro, uma barreira que ele mesmo tinha construído para proteger o que restava do seu coração. Naquela manhã de primavera, o sol entrava pelas janelas da loja, iluminando os tecidos coloridos pendurados nas prateleiras. Pedro estava organizando um novo carregamento de rendas quando ouviu as vozes na rua. Era Dona Marta, a dona da pensão, conversando animadamente com Dona Rosa, a parteira. «Chegou uma moça nova na vila», dizia Dona Marta, com aquele tom de quem tinha uma novidade importante para contar. «Alugou a casinha dos fundos da igreja. Veio de longe, dizem. Viúva, coitada, e com uma filha pequena. Mais uma que a vida não poupou», comentou Dona Rosa, balançando a cabeça. «Mas dizem que ela é costureira. Talvez consiga se virar por aqui». Pedro ouviu a conversa enquanto amarrava um feixe de fitas, mas não deu muita importância. A vila recebia gente nova de vez em quando, pessoas que vinham tentar a sorte no interior, fugindo das dificuldades das cidades maiores. A maioria ficava alguns meses e depois ia embora, em busca de lugares com mais oportunidades. Ele já tinha visto isso acontecer tantas vezes que nem se dava ao trabalho de criar expectativas. No domingo seguinte, durante a missa das 10 horas, Pedro a viu pela primeira vez. Estava sentado no banco de sempre, do lado direito da igreja, quando ela entrou acompanhada de uma menina. A mulher usava um vestido simples de algodão azul claro, com flores pequenas bordadas na barra. O cabelo castanho estava preso em um coque baixo, e ela carregava uma bolsa de tecido surrado. A menina ao seu lado, que devia ter uns 8 anos, usava um vestido cor-de-rosa com uma fita branca no cabelo. Elas se sentaram nos bancos da frente, do lado esquerdo, onde geralmente ficavam as viúvas e as mulheres mais velhas da vila. Pedro as observou discretamente durante toda a missa. A mulher tinha um rosto sereno, quase tranquilo.
mas havia algo nos olhos dela que chamava a atenção. Era como se ela estivesse ali, mas ao mesmo tempo estivesse longe, pensando em outras coisas, em outros lugares. A menina era inquieta, como todas as crianças daquela idade. Mexia nas mãos da mãe, olhava para os vitrais coloridos da igreja, balançava as pernas que não alcançavam o chão. De vez em quando, a mãe se inclinava e sussurrava algo no ouvido dela, e a menina se acalmava por alguns minutos antes de começar tudo de novo. Quando a missa terminou, Pedro saiu rapidamente, como sempre fazia. Não gostava de ficar para as conversas na porta da igreja, onde as pessoas trocavam novidades e combinavam almoços. Preferia voltar para casa, preparar sua refeição simples e passar a tarde lendo o jornal da semana ou consertando algo que precisava de reparo. Mas nos dias seguintes, ele começou a vê-la pela vila. Ela passava pela loja de tecidos, indo em direção ao mercado, sempre com a menina ao lado. Cumprimentava as pessoas com educação, mas não parava para longas conversas. Comprava o necessário e voltava para a casinha atrás da igreja. Pedro reparou que ela carregava sempre uma sacola de tecido, e em uma das vezes viu que dentro havia retalhos e linhas. Devia estar começando seu trabalho como costureira. "É a Helena", disse Dona Marta um dia, quando entrou na loja para comprar botões. "A moça nova, muito educada, sabe? Mas meio reservada. Não conta muito da vida dela. Só disse que o marido morreu faz 2 anos num acidente na colheita e que decidiu voltar para cá porque tem memórias boas deste lugar." "Ela já morou aqui?" Pedro perguntou, tentando parecer apenas educado, mas sentindo uma pontada de curiosidade. "Parece que sim, quando era criança, mas faz tanto tempo que ninguém se lembra direito. A vila mudou muito de 20 anos para cá, né? Tanta gente foi embora, tanta gente chegou." Pedro assentiu e entregou os botões para Dona Marta. Depois que ela saiu, ele ficou pensando. Uma mulher que tinha memórias boas da vila, que tinha morado ali quando criança. Por algum motivo, aquilo mexeu com algo dentro dele, uma sensação estranha que não conseguia identificar. Se você está chegando aqui no canal agora, venha fazer parte dessa família. Se inscreva para não perder nenhuma história como essa. É assim que conseguimos continuar trazendo relatos que tocam o coração e fazem refletir sobre a vida. Escreva também nos comentários de onde você nos ouve. Nós adoramos saber até onde essas histórias chegam. Mas Pedro logo afastou esses pensamentos. Era apenas mais uma pessoa na vila, mais uma história entre tantas outras. Ele tinha aprendido a não se envolver, a manter distância, a proteger o que restava do seu coração partido. Não havia razão para que aquela mulher, aquela moça nova chamada Helena, fosse diferente de qualquer outra pessoa que passava pela sua vida sem deixar marca. O que ele não sabia era que em poucos dias tudo isso mudaria completamente. Era uma tarde comum de terça-feira, quando Helena entrou pela primeira vez na loja de tecidos de Pedro. O sininho acima da porta tocou, anunciando sua chegada, e ele ergueu os olhos do livro de contas que estava revisando. Ela estava sozinha dessa vez, sem a menina. Carregava uma pequena bolsa de tecido e tinha uma expressão determinada no rosto, como alguém que tinha ensaiado mentalmente o que ia dizer. "Boa tarde", ela cumprimentou, a voz suave, mas firme. "Boa tarde", Pedro respondeu, fechando o livro e se levantando. "Em que posso ajudar?" Helena caminhou até o balcão, os olhos percorrendo as prateleiras repletas de linhas coloridas, botões de madrepérola, fitas de cetim. Havia algo na forma como ela olhava para tudo aquilo, uma mistura de familiaridade e nostalgia, como se estivesse reconhecendo um lugar que não via há muito tempo. "Preciso de linha preta, número 40, e alguns botões pequenos, brancos", ela disse, pousando a bolsa sobre o balcão. "Estou fazendo alguns vestidos para as meninas da vila e os botões que eu trouxe acabaram." Pedro assentiu e foi buscar o que ela tinha pedido.
Enquanto separava os carretéis de linha, sentia o olhar dela fixo em si. Era um olhar intenso que o deixava levemente desconfortável, como se ela estivesse estudando cada detalhe do seu rosto, procurando por algo específico. Aqui está, ele disse, voltando ao balcão e colocando os itens sobre o vidro. Mais alguma coisa? Helena hesitou. Seus dedos tocaram levemente os carretéis de linha, mas ela não os pegou imediatamente. Em vez disso, respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para algo importante. Seu Pedro, ela começou, e havia uma emoção contida em sua voz que fez Pedro parar e prestar atenção de verdade. Posso fazer uma pergunta? Claro, ele respondeu, franzindo levemente as sobrancelhas. Ela o encarou diretamente nos olhos, e naquele momento algo mudou no ar entre eles. Era como se o tempo tivesse desacelerado, como se toda a loja tivesse ficado em silêncio, esperando por aquelas palavras. Você não se lembra de mim, não é? A pergunta caiu como uma pedra em um lago tranquilo, criando ondas que se espalharam por toda a consciência de Pedro. Ele piscou, confuso, procurando em sua memória por algum registro daquele rosto, daquela voz. Nada. Absolutamente nada. Me desculpe, ele disse, sentindo-se estranhamente culpado. A senhora já veio aqui antes? Talvez eu não tenha prestado atenção. Não, Helena interrompeu suavemente. Não aqui. Foi há muito tempo. 20 anos, para ser mais exata. 20 anos. Pedro fez as contas rapidamente na cabeça. Ele tinha 18 anos na época, trabalhava na padaria do pai, e ela teria apenas 8 anos. Uma criança. Eu não entendo, ele admitiu, sentindo o coração acelerar, sem saber exatamente por quê. Helena sorriu, mas havia lágrimas brilhando nos cantos dos seus olhos. Eu era uma menina magra, de tranças loiras, desgrenhadas, que vivia com os tios aqui na vila. Eles me maltratavam, mal me davam comida, eu passava fome a maior parte do tempo. As palavras dela começaram a formar uma imagem vaga na mente de Pedro. Uma menina, a padaria, os fundos, perto do muro de pedra onde crescia uma trepadeira de jasmim. Todas as tardes, Helena continuou, sua voz ficando mais emocionada, eu ia até os fundos da padaria do seu pai, não para pedir nada. Eu tinha vergonha demais para isso. Mas às vezes, quando ninguém via, eu vasculhava o lixo, esperando encontrar alguma sobra de pão que pudesse comer. Pedro sentiu algo apertar no peito. A memória estava voltando agora, não como uma imagem clara, mas como uma sensação, um sentimento que ele tinha enterrado há tanto tempo. Até que um dia, ela disse, e agora uma lágrima escorreu pelo seu rosto, eu encontrei um pão inteiro, embrulhado em papel limpo, colocado cuidadosamente em cima do muro. Não estava no lixo. Estava ali, como se alguém tivesse deixado de propósito. Esperei quase meia hora, achando que alguém ia voltar para buscar. Mas ninguém voltou. Pedro não conseguia falar. A imagem estava ficando mais clara agora. Ele se lembrava de ver a menina tão pequena, tão frágil, mexendo no lixo com aquela expressão de desespero que nenhuma criança deveria ter. E ele se lembrava de tomar a decisão. Uma decisão simples, mas que na época lhe pareceu a única coisa certa a fazer. No dia seguinte havia outro pão, Helena continuou, e no outro, sempre no mesmo lugar, sempre embrulhado com cuidado. Às vezes vinha com um pedaço de queijo ou uma fruta. Durante meses você fez isso, todos os dias, sem nunca dizer uma palavra, sem nunca pedir nada em troca. Eu me lembro, Pedro sussurrou sua voz rouca. Eu me lembro de você. Você me salvou, Helena disse simplesmente, naquele momento e em todos os dias que se seguiram. Porque aquele alimento não me manteve viva apenas no corpo. Me manteve viva no coração também. Me mostrou que ainda existia bondade no mundo, que nem todas as pessoas eram cruéis como meus tios. Pedro passou a mão pelo rosto, tentando processar tudo aquilo.
Quantas vezes ele tinha pensado naquela menina ao longo dos anos? No início, algumas vezes, depois, cada vez menos. E então, com a morte do pai, a falência da padaria, seu próprio casamento, a morte da esposa, ele simplesmente tinha esquecido. Aquilo tinha se tornado apenas uma memória distante, insignificante perto de tudo o que tinha acontecido depois. Não muito tempo depois, Helena continuou, meus tios me mandaram embora para trabalhar como empregada em uma fazenda longe daqui. Eu nunca mais voltei. Cresci lá, me casei jovem, tive minha filha, mas eu nunca esqueci. Nunca esqueci o rapaz da padaria que me salvou sem pedir nada em troca. Por que você voltou? Pedro perguntou, finalmente encontrando sua voz. Porque precisava agradecer, ela respondeu. Porque passei 20 anos carregando uma dívida de gratidão que nunca pude pagar. E porque depois que meu marido morreu e eu fiquei sozinha com minha filha, eu me lembrei deste lugar. Do único lugar onde alguém foi bondoso comigo. E pensei que talvez, só talvez, ainda existisse um pouco daquela bondade aqui. Pedro olhou para ela, realmente olhou, e pela primeira vez em 3 anos sentiu algo além da dor e do vazio que carregava. Sentiu uma conexão, tênue mas real, com outra pessoa. Com alguém que o via não como o viúvo triste, não como o dono da loja de tecidos, mas como alguém que um dia tinha feito a diferença na vida de outra pessoa. Você não precisa me agradecer, ele disse baixinho. Eu só fiz o que era certo. Eu sei. Helena sorriu através das lágrimas. Mas mesmo assim, obrigada. Obrigada por ter salvado aquela menina. E obrigada por ainda estar aqui. Ela pegou os carretéis de linha e os botões, deixando o dinheiro sobre o balcão. Mas antes de sair, virou-se mais uma vez. Meu nome é Helena, e eu espero que possamos nos conhecer melhor agora. E com isso, ela saiu, deixando Pedro sozinho na loja, com o coração batendo rápido e uma sensação estranha no peito. Uma sensação que ele não sentia há muito tempo. A sensação de que talvez, apenas talvez, sua vida ainda não tivesse acabado. Nos dias que se seguiram ao encontro na loja, Pedro não conseguia parar de pensar em Helena. A revelação tinha mexido com algo profundo dentro dele, algo que estava adormecido havia anos. Ele se pegava relembrando aqueles dias na padaria, quando ainda era jovem e ingênuo, quando a vida parecia mais simples. Antes das perdas, antes da dor, antes de se tornar o homem solitário que era agora. Na quinta-feira seguinte, Helena voltou à loja. Dessa vez, trazia Júlia consigo. A menina entrou correndo à frente da mãe, os olhos curiosos percorrendo todas as prateleiras coloridas com encantamento. Mãe, olha quantas cores diferentes! Ela exclamou, apontando para os rolos de tecido. Tem rosa, tem lilás, tem amarelo como o sol. Helena sorriu com ternura. Não toca em nada, Júlia. Estamos aqui só para comprar o que precisamos. Pedro observou a cena do balcão e algo em seu peito se aqueceu. Havia tanto tempo que não via aquele tipo de interação simples, aquela alegria inocente de uma criança. Fazia falta, fazia muita falta. Boa tarde. Helena cumprimentou, se aproximando do balcão. Vim buscar algumas rendas. Recebi uma encomenda para fazer toalhas de mesa e preciso de algo delicado. Tenho algumas opções, Pedro respondeu, e pela primeira vez em anos percebeu que havia um pequeno sorriso em seus lábios. Vou mostrar. Enquanto ele separava diferentes tipos de renda sobre o balcão, Júlia se aproximou timidamente, esticando o pescoço para ver melhor. Que bonito! Ela sussurrou, os olhos arregalados. Parece neve, não parece, mãe? Parece sim, meu amor. Helena concordou, acariciando o cabelo da filha. Pedro olhou para a menina. Ela tinha os mesmos olhos claros da mãe, mas o cabelo era mais escuro, quase preto. Usava um vestido simples, mas limpo e bem cuidado, com um pequeno remendo no cotovelo que Helena tinha feito com tanto capricho que quase não se notava.
Você gosta de rendas? Pedro perguntou para Júlia, surpreendendo a si mesmo ao iniciar uma conversa. A menina assentiu entusiasticamente. Eu gosto. A mãe me ensina a costurar. Eu ainda não sei fazer renda, mas já sei fazer pontos retos e pregar botões. É mesmo? Pedro se inclinou um pouco sobre o balcão. Então você vai ser costureira como sua mãe. Vou, Júlia declarou com orgulho. A mãe diz que se eu aprender direitinho, posso ter meu próprio negócio quando crescer. Aí eu vou poder cuidar dela quando ela ficar velha. Helena riu baixinho, levemente corada. Desculpe, seu Pedro. Ela é muito falante. Não precisa desculpar, Pedro respondeu, e percebeu que estava sendo sincero. É bom ouvir uma criança falando. Faz tempo que não escuto isso. Houve um momento de silêncio, não desconfortável, mas carregado de compreensão. Helena sabia sobre a perda de Pedro. Todo mundo na vila sabia, mas ela não disse nada. Não ofereceu as palavras vazias de consolo que ele tinha ouvido milhares de vezes. Apenas assentiu, em um gesto silencioso de empatia. Leva esta, Pedro disse, apontando para uma renda particularmente bonita com desenhos de flores. É a mais delicada que tenho. Vai ficar perfeita para toalhas de mesa. Helena concordou e eles acertaram o valor. Mas antes de sair, ela hesitou por um momento. Seu Pedro, ela começou. Não sei se seria ousadia demais da minha parte, mas a Júlia está tendo dificuldades com as contas na escola. O professor disse que ela precisa praticar mais, mas eu nunca fui boa com números. Você saberia me indicar alguém que pudesse ajudá-la? Pedro pensou por um momento. Na vila, não havia muitas pessoas com paciência para ensinar crianças. E, de repente, sem planejar, as palavras saíram de sua boca. Eu posso ensinar ela. Helena piscou, surpresa. O senhor? Eu sempre fui bom com matemática, ele explicou, sentindo-se estranhamente nervoso. Cuido da contabilidade da loja sozinho. Se você quiser, posso dar algumas aulas para ela. Aqui mesmo na loja, depois que eu fechar. Não precisa me pagar nada. Eu não posso aceitar sem pagar, Helena protestou imediatamente. Já fez tanto por mim. Então pague fazendo alguns remendos nas minhas camisas, Pedro sugeriu. Tenho várias que precisam de conserto e eu não sei costurar. Seria uma troca justa. Helena olhou para ele por um longo momento, como se estivesse tentando entender o que estava por trás daquela oferta, mas havia apenas sinceridade nos olhos de Pedro. Uma vontade real de ajudar, de se sentir útil novamente. Está bem, ela concordou finalmente, mas só se for realmente uma troca justa. E assim começou algo que mudaria tudo. 3 vezes por semana, depois que Pedro fechava a loja, Júlia chegava com sua pequena pasta de couro surrado, cheia de cadernos e lápis. Helena a acompanhava até a porta, depois voltava para terminar suas costuras em casa. E durante 1 hora, Pedro ensinava matemática para a menina. No começo, foi estranho. Ele não sabia bem como lidar com uma criança, como explicar as coisas de forma que ela entendesse. Mas Júlia era esperta e curiosa, e fazia perguntas que o faziam pensar em formas diferentes de ensinar. Ela ria quando errava, não se frustrava facilmente, e comemorava cada pequena vitória com um entusiasmo que era contagiante. Consegui, seu Pedro, consegui fazer a conta sozinha. Ela gritou em uma das tardes, pulando na cadeira. Pedro sorriu, um sorriso real e amplo que ele não dava há anos. Muito bem, Júlia. Você está aprendendo rápido. É porque o senhor explica direitinho, ela respondeu com simplicidade. O professor na escola fica bravo quando eu não entendo. Mas o senhor tem paciência. Paciência. Pedro não sabia que ainda tinha isso dentro de si, mas ali estava, ressurgindo de algum lugar profundo, alimentada pela presença daquela menina que o olhava com tanta confiança. Quando Helena vinha buscar Júlia, sempre ficava alguns minutos conversando. Falava sobre as encomendas que tinha recebido, sobre as pessoas da vila, sobre pequenas coisas do dia a dia.
Pedro descobriu que ela era observadora e tinha um senso de humor sutil que o pegava de surpresa. Descobriu que ela gostava de chá de camomila, que tinha medo de trovões, que cantava baixinho enquanto costurava. E descobriu, lentamente, que estava esperando por aqueles momentos. Pelos horários em que Júlia chegava para as aulas, pelo som da voz de Helena quando vinha buscá-la, pelas conversas breves, mas significativas que tinham na porta da loja. Mas Pedro era cauteloso. Ele tinha aprendido da pior forma possível que se apegar a alguém era arriscar perder tudo de novo. E não tinha certeza se estava pronto para correr esse risco. Então mantinha uma distância segura, um limite invisível que não permitia que ninguém cruzasse completamente. O que ele não percebia era que aquele limite já estava começando a se desfazer. Tijolo por tijolo, sorriso por sorriso, conversa por conversa. E em algum lugar profundo de seu coração, uma semente estava sendo plantada. Uma semente de esperança. Os meses foram passando e o inverno chegou à vila, trazendo com ele o frio cortante e as noites longas. Pedro continuava dando aulas para Júlia, que agora estava indo muito melhor na escola. O professor tinha mandado até um bilhete para Helena, parabenizando o progresso da menina. Júlia tinha mostrado o bilhete para Pedro com tanto orgulho que ele sentiu o peito inflar de uma alegria estranha e reconfortante. As trocas entre Pedro e Helena também continuavam. Ele levava suas camisas para ela consertar, e ela sempre devolvia com os remendos tão bem feitos que era impossível notar onde tinha sido o rasgo. Às vezes, ela bordava pequenos detalhes nas golas ou nos punhos, flores discretas ou desenhos geométricos que davam às peças uma aparência especial. Você não precisava fazer isso, Pedro disse em uma das vezes, observando o delicado bordado azul em uma de suas camisas brancas. Eu sei, Helena respondeu com um sorriso, mas gosto de fazer. É minha forma de agradecer. Naquela tarde de sábado, Pedro tinha fechado a loja mais cedo e decidido passar pela casa de Helena para devolver uma cesta que ela tinha usado para trazer as camisas. A casinha atrás da igreja era pequena, mas acolhedora. Havia vasos com flores na janela, apesar do frio, e uma cortina de renda que Helena tinha feito balançava suavemente com o vento. Ele bateu na porta e Júlia atendeu, o rosto iluminando ao vê-lo. Seu Pedro, que surpresa boa! A mãe está lá dentro. Vim só devolver a cesta, ele explicou estendendo o objeto. Entra, entra. Está muito frio aí fora. Júlia insistiu, puxando-o pelo braço. Pedro hesitou, mas acabou entrando. A casa era simples, mas arrumada. Havia um pequeno fogão a lenha em um canto, uma mesa com 2 cadeiras e um sofá surrado mais limpo, coberto com uma manta de retalhos. Em outra parede ficava a máquina de costura de Helena, cercada por pilhas de tecidos e linhas. Helena apareceu da pequena cozinha secando as mãos em um pano. Ficou levemente surpresa ao vê-lo ali. Seu Pedro, aconteceu algo? Não, só vim trazer a cesta. Ah, obrigada. Mas não precisava ter vindo até aqui, podia deixar na loja. Eu estava passando por perto. Pedro mentiu, e ambos sabiam que era mentira, mas Helena não comentou nada. Foi nesse momento que Pedro notou. Sobre a mesa havia uma pilha de papéis. O que chamou sua atenção foi o cabeçalho de um deles, que estava virado de forma que ele podia ler. Aviso de despejo. Último aviso. Seu coração apertou. Helena percebeu seu olhar e rapidamente juntou os papéis, colocando-os dentro de uma gaveta. Desculpe a bagunça, ela disse, a voz um pouco tensa. Pedro não disse nada naquele momento. Ficou mais alguns minutos, conversou amenidades com Júlia e depois se despediu. Mas sua mente estava acelerada. Despejo. Helena estava prestes a perder a casa. Naquela noite, ele mal conseguiu dormir. Ficou pensando em como abordar o assunto, em como ajudar sem ofender o orgulho dela. Porque ele já tinha percebido que Helena era orgulhosa.
do tipo que preferia passar dificuldades sozinha do que pedir ajuda. No dia seguinte, domingo, depois da missa, Pedro a abordou do lado de fora da igreja. Júlia tinha corrido para brincar com outras crianças. Então, eles estavam sozinhos. Helena, ele começou, indo direto ao ponto porque não sabia fazer de outra forma. Eu vi os papéis ontem, o aviso de despejo. Ela ficou rígida imediatamente, o rosto fechando. Não é problema seu Pedro. Eu sei que não é, mas quero ajudar. Não precisa. Helena, por favor, deixa eu... Não, ela interrompeu, sua voz firme, mas sem raiva. Eu agradeço de verdade, mas não vou aceitar sua caridade. Não é caridade, Pedro insistiu. Você pode me pagar de volta quando conseguir. Ou pode considerar como pagamento adiantado por mais costuras. Eu tenho o dinheiro guardado, não vou fazer falta para mim. Helena o encarou, e havia algo nos olhos dela que era ao mesmo tempo vulnerável e feroz. Eu sei que o senhor quer ajudar, e eu agradeço por isso, mais do que o senhor pode imaginar. Mas eu não vim para cá procurando salvação de novo. Vim agradecer pela primeira, e agora preciso aprender a me virar sozinha. Mas por que sozinha? Por que tem que ser sempre tão difícil? Por que, Helena disse, sua voz tremendo levemente. Se eu aceitar sua ajuda agora e depois as coisas não derem certo, eu vou me sentir uma aproveitadora. Vou sentir que te usei. E não posso fazer isso. Não com você. Pedro quis argumentar, quis dizer que ela estava sendo teimosa, que orgulho não pagava aluguel, que Júlia precisava de um teto sobre a cabeça. Mas ele viu a determinação no rosto dela e entendeu. Não era só orgulho. Era dignidade, era a necessidade de provar para si mesma que conseguia sobreviver, que era forte o suficiente. Está bem, ele disse finalmente, mesmo que cada fibra do seu ser gritasse para ele insistir. Mas, se você mudar de ideia, a oferta continua de pé. Helena assentiu, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Obrigada, por entender. Se você está acompanhando essa história até aqui, e ela está tocando o seu coração, clique em Valeu Demais para apoiar esse trabalho. O botão Valeu Demais é uma forma de contribuir financeiramente para que mais pessoas recebam histórias como essa. Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar trazendo relatos que emocionam e inspiram. Pedro voltou para casa com o coração pesado. Ele entendia Helena, mas isso não tornava a situação mais fácil. Durante toda aquela semana, ele ficou pensando em como poderia ajudar sem que ela soubesse. Talvez falar com o proprietário da casa, tentar negociar. Mas qualquer coisa que fizesse seria descoberta em uma vila pequena como aquela, e Helena ficaria magoada. Então, ele decidiu esperar. Esperar e torcer para que ela conseguisse juntar o dinheiro a tempo. Mas em seu coração havia um medo crescente. O medo de que aquela mulher e aquela menina que tinham trazido luz de volta para sua vida fossem embora antes que ele tivesse chance de descobrir o que aquilo tudo significava. A resposta veio de uma forma que ninguém esperava. Era uma noite de quinta-feira, já passava das 11 horas. E Pedro estava prestes a se deitar quando ouviu batidas desesperadas na porta. Batidas fortes, urgentes, que fizeram seu coração disparar. Ele desceu correndo, acendendo as luzes pelo caminho, e quando abriu a porta, encontrou Helena. Mas não a Helena calma e composta que ele conhecia. Esta Helena estava com o cabelo solto e desgrenhado, os olhos arregalados de pânico, tremendo de frio porque tinha saído apenas com um xale fino sobre o vestido. Seu Pedro, ela ofegou. A Júlia, ela está com febre muito alta, não para de subir. Eu não sei o que fazer, não tenho dinheiro para o médico e... Entra no carro. Pedro interrompeu, já pegando as chaves e o casaco. Agora! Eles correram até a casa de Helena. Júlia estava deitada no sofá, enrolada na manta de retalhos, o rosto vermelho e suado. Quando viu Pedro, ela tentou sorrir, mas era um sorriso fraco, sem força. Seu Pedro, ela sussurrou.
Desculpa fazer o senhor sair de casa tão tarde. Não se preocupa com isso, ele disse, tocando a testa dela. Estava escaldante. Vamos levar você ao médico agora. Ele a pegou no colo com cuidado. Júlia era leve, leve demais, e parecia uma boneca de pano em seus braços. Helena pegou um cobertor e cobriu a filha, suas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o tecido. A cidade mais próxima com um hospital ficava a 40 minutos de carro. Pedro dirigiu rápido, mas com cuidado, enquanto Helena ia no banco de trás, segurando Júlia e murmurando palavras de conforto. A menina alternava entre momentos de consciência e momentos em que parecia estar em outro lugar, falando coisas desconexas, chamando por pessoas que não estavam ali. Quando chegaram ao hospital, Pedro carregou Júlia para dentro enquanto Helena corria ao lado. A recepcionista começou a fazer perguntas, pedir documentos, falar sobre pagamento. Pedro simplesmente colocou sua carteira sobre o balcão. Peguem o que for preciso, só cuidem dela, agora. A autoridade em sua voz não deixou espaço para argumentos. Uma enfermeira apareceu com uma maca. Júlia foi levada para uma sala de exames e Helena tentou segui-la, mas foi impedida. A senhora precisa ficar aqui e responder algumas perguntas, disse a enfermeira. Helena olhou para a porta por onde sua filha tinha desaparecido, o desespero claro em seus olhos. Pedro tocou seu ombro gentilmente. Vai ficar tudo bem. Responde o que eles precisam. Eu vou ficar aqui com você. E ele ficou. Ficou enquanto Helena respondia às perguntas com a voz trêmula. Ficou enquanto assinava papéis que mal conseguia ler porque as lágrimas embaçavam sua visão. Ficou quando o médico finalmente saiu e explicou que Júlia estava com uma infecção grave, que precisaria ficar internada por alguns dias, que estava respondendo bem aos antibióticos, mas tinha chegado quase tarde demais. Mais algumas horas e poderia ter sido muito mais sério, o médico disse olhando para Helena. A senhora fez bem em trazê-la rápido. Quando o médico se afastou, Helena desabou, não no chão, mas emocionalmente. Cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Soluços profundos que pareciam vir de um lugar muito fundo. Pedro não pensou duas vezes. Apenas a puxou para seus braços, deixando que ela chorasse contra seu ombro, sentindo as lágrimas dela molharem sua camisa. Eu quase perdi ela. Helena soluçou. Eu quase perdi minha menina porque fui teimosa demais para pedir ajuda. Você não perdeu, Pedro disse firmemente, segurando-a com mais força. Ela está bem. Vai ficar boa. Eu não tinha dinheiro para o médico, ela continuou, a voz quebrada. Se você não tivesse vindo, se você não tivesse estado lá, meu Deus, o que eu teria feito? Mas eu estava lá, Pedro sussurrou, e sempre vou estar. Sempre que vocês precisarem, eu vou estar lá. Helena se afastou um pouco, olhando para ele através das lágrimas. Por quê? Por que você faz isso por nós? Pedro olhou para aqueles olhos, para aquele rosto marcado pelo medo e pela exaustão, e algo dentro dele se quebrou. Todas as barreiras que tinha construído, todos os muros que tinha erguido ao redor do seu coração, desmoronaram de uma vez. Porque faz 3 anos que eu estava apenas existindo, ele admitiu. Não vivendo, apenas existindo. Indo de um dia para o outro sem sentir nada, sem esperar nada. E então você chegou. Você e a Júlia. E de repente eu tinha algo para esperar. As tardes de aula, as conversas na porta da loja, os sorrisos dela quando conseguia resolver uma conta. Vocês me lembraram que ainda sou capaz de sentir algo além de dor. Helena ficou em silêncio por um longo momento, processando aquelas palavras. Então, lentamente, ela colocou a mão sobre a dele. Eu também estava apenas existindo, ela confessou. Fazendo o que precisava fazer para sobreviver, para manter a Júlia alimentada e segura. Mas sem alegria real, sem esperança real. E você me mostrou que ainda é possível ter as duas coisas.
Eles ficaram ali, sentados naquelas cadeiras desconfortáveis da sala de espera do hospital, as mãos entrelaçadas, em silêncio. Não precisavam de palavras agora. Havia uma compreensão entre eles, profunda e verdadeira. Horas depois, quando finalmente puderam ver Júlia, ela estava dormindo pacificamente, com soro no braço e a cor voltando lentamente ao rosto. Helena sentou ao lado da cama, acariciando o cabelo da filha com infinito carinho. Pedro ficou perto da porta, observando. Seu Pedro, Júlia murmurou de repente, os olhos se abrindo um pouco. Você veio? Claro que vim, ele disse, aproximando-se. Onde mais eu estaria? Obrigada, ela sussurrou, por cuidar da mãe. Ela precisa de alguém que cuide dela também, sabe? Pedro sorriu, sentindo os olhos arderem. Eu sei. E naquele momento, naquele quarto de hospital com suas paredes brancas e cheiro de desinfetante, algo mudou definitivamente entre aquelas três pessoas. Deixaram de ser apenas conhecidos, deixaram de ser apenas amigos, tornaram-se algo mais profundo, mais essencial. Tornaram-se família. Júlia ficou no hospital por 5 dias. Durante todo esse tempo, Pedro não deixou Helena sozinha nem por um momento. Ele fechou a loja, colocou um aviso na porta dizendo que voltaria em breve e praticamente se mudou para o hospital. Trazia comida para Helena, que mal se alimentava de tanta preocupação. Ficava com Júlia quando Helena precisava tomar banho ou descansar um pouco. Lia histórias para a menina, que ia melhorando dia a dia. Seu Pedro, Júlia disse em um desses momentos, enquanto ele lia um conto de fadas que tinha comprado na loja de livros da cidade, quando eu crescer, vou encontrar alguém como o senhor para casar. Pedro riu baixinho. É mesmo? É sim. Alguém que seja bom e que cuide das pessoas sem esperar nada em troca, igual o senhor faz com a gente. Do outro lado do quarto, onde estava dobrando algumas roupas limpas que tinha trazido de casa, Helena olhou para eles com uma expressão que Pedro não conseguiu decifrar completamente. Havia carinho ali, com certeza, mas também algo mais profundo, mais intenso. À noite, quando Júlia finalmente dormia, Pedro e Helena conversavam. Conversas longas, honestas, sobre suas vidas, seus medos, suas esperanças. Helena contou sobre o casamento, feito muito jovem porque era o que se esperava dela. Sobre o marido que era bom, mas distante, que trabalhava duro, mas nunca estava realmente presente. Sobre a morte dele, que a deixou perdida, mas também, de certa forma, livre. Eu sei que é terrível dizer isso. Ela confessou em uma dessas noites, a voz baixa para não acordar Júlia, mas às vezes eu sinto que nunca realmente vivi até ficar viúva, porque só então eu pude tomar minhas próprias decisões, fazer minhas próprias escolhas. Não é terrível, Pedro respondeu. É honesto. E honestidade é uma coisa rara. Ele também falou sobre sua própria história, sobre a esposa que amava, mas com quem nunca conseguiu ter a conversa profunda que estava tendo agora com Helena. Sobre a dor de perder tanto de uma vez, o filho que nunca nasceu e a mulher que se foi. Sobre como tinha se fechado depois disso, construindo paredes tão altas que nem ele mesmo conseguia mais enxergar por cima delas. Até você chegar. Ele disse. Você e a Júlia. Vocês escalaram essas paredes sem nem saber que estavam fazendo isso. No 5º dia, quando o médico deu alta para Júlia, havia uma leveza no ar que não existia antes. A menina estava animada, falando sem parar sobre como ia contar tudo para as amigas na escola. Helena arrumou as poucas coisas que tinham trazido e Pedro foi acertar as contas. Quando voltou, encontrou Helena na porta do quarto, esperando por ele. Ela tinha uma expressão séria no rosto. Seu Pedro, preciso falar sobre o pagamento. Eu sei que deve ter sido muito. Eu vou pagar de volta mesmo que demore anos. Vou trabalhar o quanto for preciso, mas... Já está resolvido, Pedro interrompeu. Como assim?
Falei com o proprietário da sua casa. Ele concordou em considerar a dívida do aluguel quitada em troca de você fazer alguns trabalhos de costura para a família dele. Toalhas de mesa, roupas, essas coisas. É uma troca justa. Helena o encarou, os olhos arregalados. Você fez isso? Fiz. E antes que você diga que foi caridade, não foi. Ele realmente precisa de uma costureira boa. A esposa dele não sabe costurar e eles têm 4 filhas que estão sempre rasgando vestidos. Você vai trabalhar bastante para ganhar esse acordo. Era uma meia-verdade. Pedro tinha, na realidade, pago a dívida do aluguel e mais 6 meses adiantados. Mas tinha feito isso de forma que parecesse um acordo de trabalho, preservando a dignidade de Helena. E tinha feito isso discretamente, pedindo ao proprietário que não contasse a ninguém os detalhes reais. Essa história está te emocionando? Então me conta aqui nos comentários. Você já passou por uma situação onde alguém te ajudou de forma inesperada? Como foi? Quero saber sua experiência. Helena ficou em silêncio por um longo momento. Então, lentamente, ela se aproximou e, sem dizer uma palavra, o abraçou. Não como no dia da crise, com desespero e medo, mas com gratidão, com carinho, com algo que parecia muito com amor. Obrigada, ela sussurrou contra o peito dele, não só por isso, mas por tudo, por ver além do meu orgulho, por entender o que eu precisava sem que eu tivesse que pedir. Pedro a abraçou de volta, sentindo algo se acomodar dentro do seu peito. Uma sensação de completude que não experimentava havia anos. Quando voltaram para a vila, já era noite. Pedro levou Helena e Júlia para casa, ajudou a acomodar a menina na cama e estava prestes a sair quando Helena o chamou. Fica para um chá, ela pediu. Por favor, quero conversar com você sobre algo. Ele ficou. Sentaram-se à mesa enquanto Helena preparava o chá, os movimentos dela familiares e reconfortantes. Quando finalmente se sentou à sua frente, havia uma determinação em seus olhos que ele não tinha visto antes. Esses últimos dias me fizeram pensar muito, ela começou, sobre o que eu quero, sobre o que é realmente importante. E eu percebi que tenho passado muito tempo tentando provar que consigo fazer tudo sozinha, que não preciso de ninguém. Mas a verdade é que eu preciso sim. E mais do que isso, eu quero. Quero ter alguém ao meu lado. Quero que a Júlia tenha alguém além de mim. E esse alguém, eu gostaria que fosse você. O coração de Pedro parou por um segundo. Helena, não estou pedindo casamento, ela disse rapidamente, um leve rubor subindo em suas bochechas. Não ainda. Sei que os dois ainda estamos curando feridas antigas. Mas estou dizendo que quero te conhecer melhor, passar mais tempo contigo, ver aonde isso pode nos levar. Se você quiser isso também. Pedro olhou para aquela mulher à sua frente. A menina faminta que ele tinha alimentado 20 anos atrás. A mulher forte que voltou para agradecer. A mãe dedicada que faria qualquer coisa pela filha. E percebeu que sim, ele queria isso. Queria muito. Eu quero. Ele disse simplesmente. E pela primeira vez em 3 anos, Pedro sentiu que não estava apenas sobrevivendo. Estava vivendo de novo. As semanas que se seguiram foram as mais felizes que Pedro tinha vivido em muito tempo. Ele e Helena começaram a passar mais tempo juntos, não escondendo de ninguém na vila. Jantavam juntos aos domingos depois da missa. Pedro levava doces para Júlia, Helena bordava lenços para ele. Era uma aproximação lenta, respeitosa, mas constante. A vila inteira comentava, é claro. Em um lugar pequeno, fofocas se espalhavam mais rápido que gripe. Mas eram fofocas boas, na maioria. As pessoas gostavam de ver Pedro sorrindo de novo. Gostavam de ver Helena e Júlia estabelecidas e felizes. Mas nem tudo são flores em uma história. E a tempestade chegou em uma tarde de sábado, na forma de um homem alto, de olhos pequenos e expressão dura. Marcos era primo de Helena. Eles tinham crescido juntos, mas nunca foram próximos. Ele tinha sido um dos que ficou em silêncio quando os tios maltratavam Helena.
um dos que nunca moveu um dedo para ajudá-la. Quando ela foi mandada embora aos 8 anos, ele não se despediu. Quando ela voltou à vila meses atrás, ele não apareceu para cumprimentá-la, mas agora ele estava ali. Apareceu na casa de Helena sem avisar, batendo na porta com força exagerada. Marcos, Helena disse ao abrir, sem conseguir esconder a surpresa e o desconforto. O que você está fazendo aqui? Vim ver minha prima, ele respondeu, empurrando a porta e entrando sem ser convidado. Soube que você está se dando bem por aqui. Tem até um pretendente rico, dizem. O Pedro não é rico, Helena disse, a voz ficando tensa. E mesmo que fosse, não é da sua conta. Marcos caminhou pela pequena sala, os olhos percorrendo tudo com uma expressão avaliativa, que Helena não gostou nem um pouco. Júlia estava no quarto, fazendo a lição de casa, e Helena agradeceu aos céus por isso. Sabe, Helena, Marcos disse, se virando para encará-la, tenho pensado muito ultimamente sobre família, sobre responsabilidades, e percebi que falhei com você quando éramos crianças. Não te protegi como deveria. É um pouco tarde para se arrepender disso, Helena respondeu friamente. Talvez, mas não é tarde para consertar as coisas agora, especialmente com a Júlia. Uma menina precisa de uma figura paterna. E ela tem tudo o que precisa, Helena interrompeu, percebendo para onde aquilo estava indo e sentindo o sangue gelar. Tem mesmo? Uma mãe costureira que mal consegue pagar o aluguel? Vivendo de favores de um viúvo? Isso é vida para uma criança? Sai da minha casa, Helena disse, a voz baixa, mas firme. Agora. Marcos sorriu, mas era um sorriso sem calor. Vou sair. Mas pensa no que eu disse. Uma menina precisa de estabilidade, de uma família de verdade, e eu posso oferecer isso. Tenho uma casa maior, uma situação financeira melhor. Posso dar a Júlia o que você não pode. Ela é minha filha. E eu sou família de sangue. Isso conta aos olhos da lei. Depois que ele saiu, Helena ficou parada no meio da sala, tremendo. Não de medo, mas de raiva. Como ele se atrevia? Como se atrevia a aparecer depois de todos esses anos, sem nunca ter demonstrado o menor interesse por Júlia e agora falar sobre cuidar dela? Ela sabia exatamente o que era aquilo. Marcos tinha ouvido sobre Pedro, tinha assumido que ele era rico porque tinha uma loja e viu uma oportunidade. Se conseguisse a guarda de Júlia, poderia exigir pensão, poderia usar a menina como moeda de troca. Quando Pedro apareceu mais tarde para o jantar de domingo, Helena contou tudo. Ele escutou em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sério. Ele não pode fazer isso, Pedro disse finalmente. Júlia é sua filha. Mas ele é família de sangue. Helena repetiu as palavras de Marcos, a voz falhando. E em uma vila pequena, com um juiz que valoriza tradições, ele pode ter uma chance. Não vamos deixar isso acontecer. Naquela noite, depois que Helena colocou Júlia para dormir, Pedro voltou para casa e ficou acordado até tarde, pensando. Ele conhecia o juiz da comarca, tinha feito negócios com ele algumas vezes. Era um homem justo, mas tradicional. Acreditava na importância da família, do sangue, dos laços. No dia seguinte, segunda-feira de manhã, Pedro não abriu a loja. Em vez disso, foi até a cidade vizinha e procurou um advogado. O Dr. Mendes era conhecido por ser bom no que fazia e por ter um coração que entendia as sutilezas da vida além das leis escritas. Quero que você prepare uma documentação completa, Pedro disse. Testemunhos dos vizinhos sobre como Helena cuida da Júlia, registros escolares mostrando que a menina está bem, tudo que puder provar que ela é uma mãe exemplar. E quanto ao primo? O advogado perguntou. Quero que você investigue. Ele nunca se importou com a menina até agora. Tem que haver uma razão, e aposto que é financeira. Se descobrir algo, qualquer coisa, me avisa. O advogado trabalhou rápido. Em 2 dias tinha reunido uma pasta grossa com documentos.
Testemunhos de Dona Marta sobre como Helena era dedicada, do professor sobre o progresso de Júlia na escola, do padre sobre a frequência delas na igreja e o comportamento exemplar. E mais importante, tinha descoberto que Marcos estava com dívidas de jogo, que tinha perdido dinheiro em apostas ilegais e estava sendo pressionado pelos credores. Quando Marcos oficialmente entrou com o pedido de guarda na justiça, uma semana depois, Pedro já estava preparado. Ele não contou nada para Helena, não quis preocupá-la mais do que ela já estava. Mas trabalhou nos bastidores, silencioso e determinado. O dia da audiência chegou. Era uma manhã fria e nublada. Helena vestiu seu melhor vestido, prendeu o cabelo com cuidado e segurou a mão de Pedro com tanta força que os dedos dele ficaram brancos. "Vai ficar tudo bem", ele sussurrou. "Confie em mim." Na sala do juiz, Marcos estava lá com seu advogado, parecendo confiante. Mas quando o Dr. Mendes começou a apresentar as evidências, a confiança dele foi diminuindo. Testemunho após testemunho, documento após documento, tudo provando que Helena era uma mãe perfeita, que Júlia estava feliz e bem cuidada. E então veio o golpe final. O advogado apresentou as provas das dívidas de Marcos, das apostas ilegais, do real motivo pelo qual ele queria a guarda da menina. O juiz ouviu tudo em silêncio. Depois, olhou para Marcos com uma expressão de desaprovação clara. "O senhor vem até minha corte falar sobre família e responsabilidade", ele disse, "mas suas ações mostram que o único interesse real é financeiro. A guarda permanece com a mãe, que tem demonstrado ser mais do que capaz de cuidar de sua filha. Caso encerrado." Do lado de fora do pequeno tribunal, Helena desabou nos braços de Pedro, chorando de alívio. Júlia, que tinha ficado com Dona Marta durante a audiência, correu para eles quando voltaram à vila, e os três se abraçaram ali mesmo no meio da rua, sob o olhar comovido dos vizinhos. "Você fez isso", Helena disse mais tarde quando estavam sozinhos. "Você organizou tudo." "Eu só ajudei", Pedro respondeu. "A vitória foi sua. Você é uma mãe incrível e o juiz viu isso. Mesmo assim, obrigada por lutar por nós, por não me deixar enfrentar isso sozinha." E pela primeira vez, Helena tomou a iniciativa. Inclinou-se e beijou Pedro, um beijo suave, mas cheio de significado. Um beijo que falava de gratidão, de carinho e de algo muito parecido com amor. Os meses que se seguiram foram de cura e crescimento. Pedro e Helena não correram, não forçaram nada. Permitiram que o relacionamento se desenvolvesse no seu próprio ritmo, naturalmente, como uma planta que cresce forte porque tem raízes profundas. Júlia era a mais entusiasmada com tudo. Ela já chamava Pedro de tio Pedro, na frente de todos. E às vezes, quando esquecia, simplesmente o chamava de pai. Pedro nunca corrigiu. Seu coração se enchia demais de alegria para se importar com títulos. A primavera chegou novamente, pintando a vila com cores vivas e enchendo o ar com o perfume das flores. Foi em uma dessas tardes de primavera, quando o sol estava se pondo e pintava o céu de dourado e rosa, que Pedro tomou uma decisão. Ele tinha guardado algo por muito tempo. Um broche de prata que pertenceu à sua mãe, uma das poucas coisas de valor que sobreviveram às dificuldades quando ele era jovem. Era delicado, em forma de flor, com pequenas pedras que brilhavam quando a luz batia. Naquela tarde, ele fechou a loja e foi até a casa de Helena. Júlia estava brincando no quintal dos fundos e Helena estava na varanda, costurando uma saia enquanto aproveitava os últimos raios de sol. "Posso falar com você?" Pedro perguntou. Helena ergueu os olhos e sorriu, aquele sorriso que fazia o coração dele pular uma batida. "Sempre." Ele se sentou ao lado dela e, por um momento, apenas ficaram ali, em silêncio confortável. Podiam ouvir Júlia cantarolando no quintal, o som dos pássaros se preparando para a noite, o vento suave nas folhas da árvore.
Sabe, Pedro começou, tem uma coisa que aprendi nesses últimos meses. Que bondade nunca é desperdiçada. Mesmo quando achamos que nossas ações são pequenas demais para importar, elas importam. Aqueles pães que deixei para você há 20 anos, eu tinha esquecido deles completamente. Mas você não. Você guardou aquela memória e a trouxe de volta para mim. E ao fazer isso, trouxe muito mais. Helena parou de costurar, prestando toda a atenção nele. Você me trouxe de volta à vida, Pedro continuou, sua voz ficando mais emocionada. Me lembrou que ainda há propósito, ainda há alegria, ainda há razões para acordar de manhã, além da simples obrigação. Você e a Júlia me deram uma família de novo, um lar de novo. Ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo surrado. Abriu, revelando o broche. Isso não é um pedido de casamento, ele disse rapidamente, vendo os olhos de Helena se arregalarem. Não ainda, porque eu sei que ambos ainda estamos curando, ainda estamos aprendendo a confiar novamente. Mas é uma promessa de que eu me lembro de você agora, da menina que você foi, da mulher que você se tornou, e que nunca vou esquecer de novo. Uma promessa de que quando o momento certo chegar, quando ambos estivermos prontos, eu vou te pedir para ser minha esposa de verdade. Helena estava chorando agora, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Pedro, é uma promessa de que você não precisa mais fazer tudo sozinha, ele continuou. Que eu vou estar aqui, não importa o que aconteça. Não como alguém que quer te salvar ou te resgatar, mas como alguém que quer caminhar ao seu lado, como parceiro, como companheiro. Ele tirou o broche da caixa e, com cuidado, prendeu no chale de Helena. Ficou perfeito ali, brilhando suavemente contra o tecido. Aceito sua promessa. Helena sussurrou, colocando a mão sobre o broche, e depois sobre a mão dele. E faço a mesma para você. Prometo estar ao seu lado, te lembrar todos os dias de que você é bom e merece ser feliz. Prometo construir um futuro contigo, no tempo certo, do jeito certo. Foi nesse momento que Júlia apareceu correndo da parte de trás da casa, os olhos brilhando de excitação. Tio Pedro! Tio Pedro! Achei um ninho de passarinho com ovos! Quer ver? Pedro e Helena riram através das lágrimas e juntos foram ver a descoberta de Júlia. Os três ficaram ali, agachados no quintal, observando o pequeno ninho escondido entre os galhos da roseira. Júlia tagarelava sem parar sobre os ovos, sobre como os passarinhos iam nascer, sobre como eles precisavam proteger o ninho dos gatos da vizinhança. E enquanto observava a cena, Pedro percebeu que aquilo era felicidade. Não a felicidade perfeita e sem problemas dos contos de fadas, mas a felicidade real, cheia de imperfeições e momentos simples. A felicidade de ter pessoas para amar e que o amavam de volta. Naquela noite, depois que Júlia foi dormir, Pedro se despediu de Helena na porta, como fazia todas as noites. Mas dessa vez, antes de sair, ela o segurou pela mão. Obrigada, ela disse, por ter sido aquele rapaz bondoso há 20 anos e por ser o homem incrível que é agora. Você mudou minha vida 2 vezes, Pedro, e eu te amo por isso. Era a primeira vez que a palavra amor era dita em voz alta entre eles. Pedro sentiu o peito apertar de emoção. Eu também te amo, ele respondeu, e vou passar o resto da minha vida te mostrando o quanto. Eles se beijaram ali, sob o céu estrelado, com o perfume das flores no ar e o som distante dos grilos cantando. E quando Pedro finalmente voltou para casa, andando pelas ruas familiares da vila, ele não se sentia mais sozinho, ele se sentia completo, porque às vezes a vida nos surpreende. Às vezes, um simples ato de bondade plantado décadas atrás floresce no momento exato em que mais precisamos. Às vezes, as pessoas que salvamos acabam sendo aquelas que nos salvam de volta.
E às vezes, apenas às vezes, as histórias têm finais felizes. Não perfeitos, não sem desafios, mas reais. E esses são os melhores tipos de finais. Pedro nunca imaginou que aqueles pães deixados no muro de uma padaria voltariam para ele na forma de amor. Mas voltaram e transformaram sua vida de uma forma que ele nunca poderia ter previsto. Alguns meses depois, em uma cerimônia simples na igrejinha da vila, com Júlia como daminha e meio vilarejo como testemunha, Pedro e Helena se casaram. Não foi um casamento grandioso, não teve luxos ou excessos, mas teve amor, teve alegria, teve a sensação de algo certo, de algo que sempre deveria ter sido. E quando o padre os declarou marido e mulher, e eles se beijaram sob os aplausos emocionados dos presentes, Pedro olhou para Helena e viu não apenas a mulher que amava, mas toda a jornada que os trouxe até ali. A menina faminta, a mulher forte, a mãe dedicada. Tudo reunido em uma pessoa que o fazia querer ser melhor a cada dia. Júlia correu para abraçá-los assim que a cerimônia terminou, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Agora somos uma família de verdade", ela exclamou. E Pedro e Helena se entreolharam por cima da cabeça da menina, sorrindo, porque a verdade é que eles já eram uma família há muito tempo. O casamento apenas tornava oficial o que o coração já sabia. E assim, chegamos ao final de mais uma história que nos faz acreditar na bondade humana e no poder da gratidão. Se você acompanhou até aqui e se emocionou, se inscreva no canal para não perder outros relatos como esse. Deixe nos comentários qual momento dessa história mais tocou seu coração e por quê. Sua participação é importante e nos inspira a continuar compartilhando histórias que aquecem a alma. Muito obrigado por estar aqui e fazer parte dessa comunidade. Até nosso próximo encontro.